Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Minha primeira vez na reunião da igreja Verbo da Vida Maringá. É um prazer muito grande poder estar aqui. E junto com o Sérgio, um amigo pessoal desde 94. Para falar a verdade, foi um encontro divino, gente. Eu estava na minha antiga igreja, estava no terceira fileira, como esse casal está aí, e eu ouvi a voz do Senhor dizendo, vá lá na escadaria. E eu fui lá e fiquei como um cachorro caçando, né? E eu olhei para um lado e para o outro, vi Sérgio. Irmãos, eu pulei em cima dele igual uma águia pega um peixe. Mas eu voei em cima dele. E era uma igreja muito grande, eu tinha 8 funções, Cláudia. O povo atrás de mim, mas era uma convicção que o povo vinha falar comigo. Eu digo, um momento, eu já vou, eu tenho que ir ali fora. E naquela noite, pelo Espírito de Deus, começou, né, uma parceria, uma amizade. Isso aconteceu também com Jason, Sérgio. Eu conheci Jason sobrenaturalmente, que hoje é general do Exército. E Deus tem levantado pessoas para que possam cumprir a vontade dEle. Sabe, irmãos, Deus vai nos buscar até mesmo quando a gente não entende os caminhos dEle. Você que está aqui, que está dizendo, eu não sei porque eu estou aqui, lá na frente um dia a gente vai conversar. É um prazer estar aqui e nesse momento de conferência do Espírito Santo, um tema que é muito agradável para mim, muito fácil, eu gosto de pensar, de tocar, de estar conectado com a palavra nisso. Verdadeiramente aquele livro que o pastor indicou, que o pessoal indicou, você indicou aqui, sobre a comunhão com o Espírito Santo, eu te indicaria você ler. Eu quero começar fazendo uma declaração. Podemos estudar sobre o Espírito Santo. Ele pode ser um estudo, mas eu quero te dizer que ele é mais do que um estudo, ele é uma pessoa que precisamos conhecer. Eu tenho uma Bíblia marcada de Gênesis a Apocalipse sobre matérias do Rema que vão chegar aqui. Uau! Como manifestações do Espírito, unção, como ser guiado, é a mesma Bíblia. Eu só marquei a Bíblia sobre o Espírito Santo. Devemos estudar as Escrituras no contexto e na ótica do Espírito Santo. Mas mesmo que você estude tudo, você pode ainda não conhecê-lo. E aquele livro, o Rick Renner usa a Escritura de 2 Coríntios 13:13, onde há uma declaração da divindade, Deus revelado em 3 pessoas, o Pai, a Palavra que se tornou carne e o Espírito Santo. E ele explica de uma forma muito didática, mas também introduzindo um relacionamento com o Espírito Santo, expondo aquela Escritura, dizendo exatamente assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Depois ele diz, o amor de Deus Pai seja também experimentado por todos vós, todos vocês. E por último ele diz, a comunhão, a koinonia, a parceria, a camaradagem seja experimentada por todos os crentes de Corinto. Às vezes parece que só quem pode ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, são os pregadores. Mas eu quero te dizer que é para os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Então eu quero te dizer, você pode e você vai experimentar. Pela palavra, por cultos e ensinamentos como estes, por livros que vão te ajudar. E eu tenho algumas notas para a gente pensar nessa noite aqui, olhando as Escrituras. Também tem uma atmosfera aqui do fluir do Espírito de Deus. Se deixasse, a gente ficava com louvor aqui mais uns 40 minutos. Mas eu sei que a gente não tem as horas, a não ser que a glória de Deus enche aqui, a gente nem consiga abrir a porta, né? Essas coisas acontecem, gente. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo de Salomão e os 120 ficaram prostrados no chão. Então, pode ser que você fique embriagado do Espírito Santo. Não se assusta com isso, é bíblico, amém? Mas abre comigo tua Bíblia em Mateus capítulo 22, exatamente no texto em que os religiosos, eles chegaram para Jesus, os saduceus,
dizendo não haver ressurreição, e perguntaram: mestre, se alguém morrer, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Todo mundo diz comigo, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Irmão, às vezes eu fico pensando que é aquela lenda da viúva negra, porque casou com 7, morreu todo mundo. Depois ela morreu, né? Mas está na Bíblia, presta atenção. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos dos céus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não tinham essa consciência, essa revelação, eles tinham uma religiosidade. E isto conectado a não crerem no poder de Deus. No entanto, quando Jesus dá uma resposta, respondeu o quesito da ressurreição, mas eu digo que essa resposta ela é válida para tudo na nossa vida como crente, para todos os aspectos daquilo que Deus tem para nós na vida cristã. Irmãos, nós vamos errar se não conhecermos as Escrituras, nem conhecermos o poder de Deus. Mas aí a gente pensa o poder de Deus. Quem é que concede o poder de Deus? A pessoa do Espírito Santo. Então eu tenho que conhecer o Espírito Santo para conhecer o poder de Deus. E agora precisamos ter uma noção de que eu posso conhecer a Bíblia porque eu estudo, mas o Espírito, eu não estou vendo ele. É de espírito para espírito, é pela fé, é por revelação. Eu declaro, irmãos, que o Espírito da verdade, ele vai revelar-se para dentro de você a si mesmo. E você vai entender que ele é não apenas um Deus referido distante, ele agora está habitando aí dentro de você. A Bíblia também diz que em Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus andava e fluía dele como um rio, fluía como a Bíblia fala, o vento, são todas figuras do Espírito Santo, o fogo. Mas o Espírito Santo era liberado a partir de Jesus e tocava as pessoas com libertação. Então Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Agora Jesus faria tal afirmativa, se não fosse possível experimentá-la, ele estaria mentindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quem já vestiu uma roupa pelo avesso, principalmente quem usa óculos aqui, né? Aí você chega no espelho, tem até uma história de um ministro nosso, não vou dizer o nome não, mas irmãos, ele foi para a universidade com a camisa pelo avesso, olha só. Chegou lá, a pessoa disse, tu está com a camisa pelo avesso, e ele não tinha percebido. Sabe que nós podemos ver essa verdade que Jesus respondeu pelo avesso? Como ficaria ela? Eu vou acertar, conhecendo as Escrituras, conhecendo o Espírito Santo e o poder que ele concede. Você pode dizer comigo, eu vou acertar. Conhecendo a palavra e conhecendo o doador do poder. Irmãos, eu quero te dizer que os dias de ignorância e os dias de não entender o ministério do Espírito Santo na terra estão se acabando na sua vida. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Eu declaro que esse fim de semana você está subindo batente e não vai mais regredir, mas você vai avançar nas coisas que Deus tem para a sua vida. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus te conectando com coisas que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é tão real.
Eu vou contar uma historiazinha aqui, história da minha vida. Eu estava numa ceia, Sérgio, e nessa ceia, na casa de Estélio e Márcia, lá em Campina Grande, vocês conhecem, eles conhecem aqui, era o aniversário de um deles, em dezembro, e aí disseram, vamos fazer uma ceia, e fizemos aquela ceia, um jantar. Eu digo, por que não faz a ceia do Senhor? E fizemos a ceia do Senhor ali. Irmão, quando o crente se junta, tem que ter um negócio com o céu. Vamos fazer uma ceia, e fizemos a ceia. E tinha lá umas 12, 13 pessoas, comigo 14, eu ainda era solteiro na época, e fizemos aquela ceia. De repente, uma irmã, Andréa Rocha, para mim e disse, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Aí, ela meio, paraibana, que puxa a peixeira assim. Aí eu estiquei também, eu digo, pode dizer, eu sou crente, qual é a palavra? Aí ela disse, você vai estar numa nação, dessa nação você vai para outra. Peibuf, ponto final, gente. Aí eu olhei para ela, aí ela olhou para mim e disse, é isso. Eu digo, amém, eu creio. Eu creio. Passou, irmãos, alguns minutos, eu cheguei perto de outro casal que estava lá, não tinha ouvido ela falar, Eliosman, puxa um anel, esse anel aqui, coloca no meu dedo, aí ficou perfeito, irmãos. Aí ele disse, sabe o que está escrito aí? Está escrito em hebraico, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Aí eu fui tirando para devolver, ele não tinha falado nada, entregando. Ele disse, não, pode deixar no seu dedo, porque Deus mandou lhe dar esse anel para te dizer que o que ele falou, ele vai cumprir. Irmãos, passaram-se 4 meses, eu estava em Angola com Eliezer, deu uma chuva muito grande em Angola, faltou energia na cidade, a casa missionária com um motor gerador quebrou, a gente não pôde ficar na casa missionária, um calor enorme, aí disseram, vai dormir no hotel, fomos dormir no hotel. No outro dia de manhã, eu ia pregar num lugar, ele ia pregar na igreja que recebeu o Rema lá. E aí chegou o pessoal para nos conduzir e disseram, rapaz, você não vai poder não, porque as estradas romperam, não tem como chegar no lugar que você ia. Algum problema de ficar onde Eliezer vai pregar? Eu digo, nenhum, eu sou crente, eu vou para a igreja. Amém? Crente vai para a igreja. Amém. Oh, aleluia. Crente se reúne com os irmãos e ali o Espírito Santo se move. Salmo 133. E aí, irmãos, eu fui. E era aquela igreja que colocava as cadeiras aqui atrás, eu fiquei sentado numa cadeira e Eliezer pregando, ministrando, um tempo maravilhoso. De repente eu vejo um homem entrando e senta como o garotão está ali sentado na ponta. Irmãos, uma igreja de 800 pessoas, 1000 pessoas, às vezes davam os cultos lá. Eu já conhecia as caras, porque eu já tinha ido 3 vezes lá na época, lá, e conhecia, já tinha ficado algumas temporadas. E eu vi aquele homem entrando e sentando. Quando o homem sentou, Deus disse, vá lá e fale tal palavra para ele. E aí eu esperei Eliezer terminar a ministração, fui lá. E aí transmiti a palavra, conversamos. Aí o homem olhou para mim e disse, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu estava passando uma avenida aqui atrás e vi os crentes com as Bíblias e eu ouvi o Espírito dizendo, vai e cultue com essas pessoas hoje pela manhã. Foi a razão pela qual eu entrei aqui. E conversamos, aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Era um homem que trabalhava numa área do governo lá em Angola, era um homem também que ensinava numa universidade, era professor universitário. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Eu disse, venha para uma aula amanhã, eu estou dando aula aqui no Rema. Estava dando aula de aliança de sangue. Ele foi naquele outro dia. Aí ele disse, eu sempre achei que o povo precisava ser ensinado da palavra dessa forma.
Irmãos, deixa eu te dizer, há uma revolução que vai acontecer, porque a Bíblia diz em Lucas 24, 44 e 45, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Você vai abrir a Bíblia e você vai ver um sentido nela como nunca antes. Vai se tornar um livro de intimidade com o próprio Deus. Aí aquele homem foi na segunda, foi na quarta. Quando chegou a quarta-feira, eu disse: amanhã é a ceia, o último dia da aula, venha também, era o fechamento. Aí ele disse: não posso, eu viajo daqui a pouco, eu vou para a África do Sul, Moçambique, um terceiro país. Você tem material dessa escola para eu levar para o meu pastor lá em Moçambique? Eu disse: a gente junta algumas coisas, pegamos livros, pegamos CDs, né? Fizemos um apanhado e demos uma sacola para ele. Irmãos, aquele homem foi, quando ele voltou, 15 dias depois, ele disse: o meu pastor de Moçambique está lhe convidando para ir lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não foi carne nem sangue que inspirou aquela mulher, que me inspirou a me conectar com aquele homem. Para ele sair de uma rua, ele ia para uma igreja. Conexões divinas. Deixa eu te dizer, vão haver tantas conexões divinas, porque Deus tem a habilidade de cruzar caminhos para estabelecer os propósitos dele. E sabe, irmãos, quando temos sede, quando estamos sensíveis, nós vamos farejar, ainda que nossa cabeça não entenda. Irmão Reagan diz que o nosso espírito sabe coisas que nossa cabeça não sabe. Por quê? Porque o Espírito de Deus revela e nos guia aqui dentro. Eu declaro que os melhores dias da sua vida, eles estão só começando. Porque uma descarga da unção, da palavra de Deus está chegando na sua vida. E você não vai viver mais como um mero homem, mas você vai viver como um nascido de novo. Porque o nascido de novo ouve a voz, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é movido e impulsionado por ela. Está lá em João capítulo 3, verso 8. Eu declaro que os dias do sobrenatural, eles estão apenas começando na sua vida. Deus não te chamou para viver uma vidazinha rasa e se arrastando pela vida, pelos problemas, porque os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Você vai crescer, você vai viver o melhor de Deus, você vai andar no sobrenatural, você vai discernir a pessoa do Espírito Santo, você vai conhecer e ter sensibilidade para essas coisas. Maneco, você foi para Moçambique? Naquela semana não, porque não dava, eu tinha compromissos. Mas um ano depois, eu estava em Angola de novo, e estava lá com a minha passagem para ir para Moçambique. Irmãos, eu levei uma mala de livros para aquele pastor. Eu não sabia o tamanho da igreja dele, eu não sabia de nada, mas eu ouvi: leve uma mala de livros, você vai ouvir por dentro. Eu comprei aqueles livros. Eu lembro que eu paguei 380 e poucos dólares de excesso de preço. Brasil, Angola, Angola, Moçambique. Mas um prazer, irmãos. Deixa eu te dizer, você vai ter prazer em levar a palavra para outras pessoas. Nós vamos ver milagres aqui. Dinheiro não vai ser problema para você aprender a palavra. Vai vir do norte, do sul, do leste, de cima e de baixo. Olha para alguém perto de você e diga assim: se prepara para milagres. E aí eu cheguei naquele lugar em Moçambique. Até hoje eu não sei como minha passagem foi paga. Um brasileiro me recebeu no melhor hotel lá. Eu digo: meu Deus, 8 dias. Aí cheguei e fui encontrar aquele pastor com a mala de livro. Ele: o que é essa mala? Eu digo: é um presente para você. E aí eu abri, né? Quando ele viu os livros, aí ele ficou assustado. Ele disse: quanto é? Eu disse: nada, eu estou lhe dando de presente. Ele olhou para mim, Cláudio, ele disse: eu já fui no Rema nos Estados Unidos 2 vezes.
Eu não sabia que tinha livros desse homem em português. Eu sempre disse, Deus, por que não tem livros desse homem em português? Pois chegou a mala cheia para ele. Eu declaro que vão chegar malas de provisões para você. Milagres vão acontecer para você. Intervenções divinas. Porque Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, há algo acontecendo. Há uma porta se abrindo para a pregação da palavra da fé. E eu declaro que essa porta está aberta, não vai se fechar. Eu declaro que ela vai arrastar multidões para o caminho do Senhor. Aí você diz, Maneco, como era a igreja? Uma igreja de 3.000 pessoas. Uma igreja onde tinha pregação e evangelismo. Aí o pastor disse, você pode pregar hoje de noite aqui? Eu digo, posso, pastor, eu estou 8 dias aqui, que o senhor quiser eu posso lhe servir. Preguei naquele dia de noite. Aí quando terminou o culto na segunda, ele disse, você pode pregar amanhã de manhã? Numa oportunidade eu vou ter uma reunião com 70 líderes aqui de Maputo. E vai ter um almoço. Aí eu, posso, estou disponível. E aí, como ele disse, uma oportunidade, eu fui no outro dia, estava lá. Cheguei 9 horas, era 9 horas, cheguei 9 horas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu cheguei, ele disse, você tem até meio-dia, 3 horas para pregar para os 70 pastores. Aí eu, amém. Porque eu tenho a palavra dentro de mim, só é puxar. Já viu essas coisinhas de guardanapo? Puxa que vai sair. Você vai ficar tão cheio da palavra que ela vai sair de dentro de você. E vai sair, e vai sair, e vai sair, e vai sair. Porque chegou o tempo de você ser um homem e uma mulher cheio da palavra. Aí almoçamos, aí ele disse, você pode pregar hoje de noite? Irmãos, eu preguei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e de noite. Quando eu preguei no domingo de manhã, eu conto hoje, talvez foi o culto onde mais gente foi salva, 110 pessoas. Quando eu olho para esse anel, eu olho para a palavra de Deus. Não tinha como explicar a conexão com um homem noutra nação. E cheguei lá em Moçambique. Deixa eu te dizer, quando o Remo Online começou em Moçambique, quem foi convidado para ser o primeiro professor? Aí eu disse, quem está começando? Maneca, você que está começando. Eu digo, eu? Porque quando eu estive lá, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu estive lá, eu declarava nas ruas de Maputo, a palavra da fé vai chegar aqui. Eu disse, vão chegar aqui contendas de livros da palavra da fé. Eu estou aqui, segunda, terça e quarta, eu estava em Belo Horizonte. Aí um casal lá da igreja, que fabrica os livros que vão chegar aqui, esses livros são impressos lá. O material didático de um rema que vai chegar aqui, é impresso lá. Ele disse, Maneco, vamos ver uma máquina nova que eu comprei. É alemã, ela produz 5 vezes mais do que as 4 normais que eu tinha. Eu digo, uau, é uma monstra. Aí eu perguntei, quantos livros imprime por ano? Ele, a gente está imprimindo 4,5 milhões de livros por ano. Aí sentei com a esposa dele, a gente começou a conversar. Ela, Maneco, a gente está com desejo, a gente está procurando um lugar para enviar livros para a África. Aí eu contei para ela que eu declarava há anos. Ela disse, pois eu tive um sonho, faz algum tempo. Era num deserto da África, e eu vi um contenda de livros sendo espalhados. Deus precisava nos conectar, porque você vai ser essa ponte para a contenda de livros chegar em Moçambique. O que eu falei há 10 anos está se movendo. Deus estava se movendo para cumprir os propósitos dele. Deus estava conectando. Eu quero te dizer que você vai estar na turma pioneira daquilo que vai ser um marco para a palavra da fé nesse lugar.
E isso vai trazer uma revolução, uma libertação, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo explicando que a manifestação da verdade, ela tem uma força, ela tem um poder. E quando ela toca, irmãos, as escamas dos olhos caem, o entendimento do plano de Deus começa a ficar aceso, o entendimento particular do que Deus tem para as nossas vidas começa a ficar diante dos nossos olhos. Eu quero te dizer que está começando uma temporada nova na sua vida. Agora diga comigo, Jesus foi ungido. A Bíblia fala de uma forma muito ampla sobre a unção. Falar da unção é falar do Espírito de Deus. Falar da unção é falar da capacidade de Deus. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Quando fala andou, eu entendo que uma das operações da unção é que nos coloca em movimento. Eu não sei se você estava parado, tudo quietinho, mas Deus está dizendo, eu estou me movendo e você vai se mover comigo também. Você vai experimentar a minha condução, o meu impulsionar. Coisas vão acontecer na sua vida que estavam fechadas ainda na eternidade, mas chega um tempo de serem inauguradas. Eu declaro que aquilo que Deus tem para a sua vida não vai continuar num mistério na eternidade, mas vai se realizar e se abrir diante de sua vida, diante dos seus olhos, diante de pessoas que talvez nem creia, mas porque vão ver algo tão grandioso na sua vida, vai se abrir na sua história, e elas vão ser tocadas. Diga comigo, o poder de Deus é grande na minha vida. Agora a Bíblia fala que Jesus foi ungido. Poderíamos aqui tomar um tempo e relembrar a matéria unção no rema. Olhando de eternidade a eternidade, na eternidade passada, Lúcifer foi ungido. Por isso que ele se opõe tanto à palavra e à unção. Mas vamos para a Bíblia, diz que o patriarca Abraão, ele era ungido. Não toqueis nos meus ungidos, é um termo lá no livro de Salmos. Vamos ver que Jacó ungiu a pedra, quando ele teve aquele sonho. E aquilo é uma tipologia de Cristo e da igreja, porque o corpo de Cristo é ungido. Quando eu digo corpo de Cristo, é que eu participo da unção que vem do cabeça. Nosso cabeça é Jesus Cristo. E vamos ver que o Velho Testamento, reis, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos. A título de Saul, 1 Samuel capítulo 10, lá vai Samuel, um chifre de azeite unge ele. O Espírito de Deus vem sobre ele. Depois Davi é ungido, o Espírito de Deus vem sobre ele guerreia contra o gigante, as batalhas ele tinha vitória, porque ele tinha sido ungido. Para falar a verdade, Davi foi ungido 3 vezes. Vamos ver depois, a própria Bíblia registra no Salmo 133, que Arão foi ungido com óleo perfumado, um óleo feito de uma maneira especial. A Bíblia vai falar de muitas pessoas que foram ungidas. Chega no Novo Testamento, Jesus foi ungido. Vamos ver que Jesus ungiu doentes. Por quê? Quando lemos Isaías 61, traz uma explicação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga comigo, aquilo que é ungido é uma autorização para o Espírito vir e se mover. Amém? Agora vou te trazer à luz de algo. Abre comigo tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Quantos nasceram de novo? Há um livro de Kenneth Hagin, que vai chegar ali daqui a alguns dias, porque eu vou chamar ele para cá, e você vai ler, vai lembrar, quando esse livro estiver aí, o Espírito sobre o Espírito dentro. A Bíblia fala de uma forma ampla, de que nós somos ungidos
sobre, na cabeça, por isso o Espírito vem sobre, e somos ungidos dentro, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Diga comigo, habitar dentro de mim. Então vamos ver como diz aí a Escritura, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Olha como ele diz, aquele que nos confirma convosco e nos ungiu é Deus. Agora o próximo versículo vai dizer onde fomos ungidos e o que aconteceu. Isaías 61 diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, falando de Jesus. Mas no Novo Testamento diz que há duas dimensões da unção. E vamos ver aqui exatamente no verso 22. Deus nos ungiu, e nos ungiu é Deus, 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha para cá, no dia que você nasceu de novo, o sangue de Jesus te libertou dos seus pecados. Quem foi liberto dos seus pecados aqui? Removeu, apagou a consciência, nos tornamos nova criatura. No dia que você nasceu de novo, o sangue te libertou dos pecados. A Bíblia diz que o leproso era feito um sacrifício de sangue, depois ele era ungido. Então, o sangue nos libertou dos nossos pecados, aí Deus nos ungiu aqui, a unção sempre vem depois do sangue, Deus ungiu no coração, e o Espírito Santo disse, tibum, eu vou morar aqui dentro dessa pessoa, para colocar em ordem toda a bagunça. Diga comigo, eu sou ungido dentro, no coração, diga, eu sou ungido sobre. Irmãos, ungido dentro é para colocar em ordem a nossa vida, para nos revelar o Evangelho, quem somos em Cristo, nos revelar Deus, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos ter percepção do mundo espiritual. Paulo diz, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, mas quem revela? O Espírito Santo. Sabe, eu declaro que você não vai ficar mais um pé na igreja, um pé no mundo. Não, você vai ficar um pé nas coisas espirituais e vai andar nessas coisas o resto da sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Agora, a unção sobre é para o serviço, para abençoar o próximo, abençoar os trabalhos da igreja, pregar o Evangelho lá fora, para uma chamada ministerial, como foi falado aqui, pessoas chamadas ao ministério, e é possível que você também seja. Diga comigo, a unção abre as portas para o Espírito se mover. Agora, irmãos, estamos vendo, e eu falei aqui num plano, desde antes da história da Bíblia começar, até os dias da igreja hoje. Mas eu vou pedir a ajuda do pessoal da mídia. Coloca aí o que tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo descendo. Eu trouxe aí algumas figuras, eu gosto muito das figuras. Pode colocar aí. Isso. O Espírito Santo foi enviado dos céus no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele se assentou à direita de Deus Pai. E tem hora que ele fica de pé, você sabia disso? Irmãos, ele não é uma estátua. Ele é um homem vivo, imortal. Então ele se sentou, mas tem hora que ele se levanta. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que ele ficou de pé. Apocalipse 1, João viu e ele estava andando entre os candeeiros, de repente João caiu no chão e ele viu a mão de Jesus tocando a cabeça dele.
Então ele está vivo. Ele é o eterno ungido de Deus. Ele foi ungido quando começou o ministério dele. Mas a Bíblia diz em Hebreus 1, que quando ele fez a purificação dos pecados no céu, e se assentou à direita de Deus, lá no livro de Hebreus 1, diz que Deus o Pai falando para ele, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade, eu te unjo com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, e ungiu ele de novo no céu. Diga comigo, ele é ungido. Agora, se nós estamos nele, imagine eu derramar 1 litro de azeite, como eu fiz aqui na cabeça dele. O que vai acontecer? Vai se espalhar e descer para o corpo, vai encharcar até o calcanhar. Igual a Arão quando foi ungido. Mas se eu estou em Cristo, se eu estou nele, eu sou ungido como ele é ungido. Opa! Tudo que Deus unge, há uma conexão com o ministério e as atividades do Espírito Santo. Mas eu não sabia. Pois é, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu declaro que você vai ter tanta revelação da pessoa do Espírito Santo. E você vai começar a se mover com ele. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que os dons são do Espírito, os ministérios do Senhor Jesus, mas Deus é quem opera tudo em todos. Deus tem um plano de que cada crente conheça o Espírito Santo de uma forma experimental e seja um canal do fluir das coisas que vêm do céu. E um dia eu já pensei assim, mas se você me perguntar, Maneco, você foi bater em Moçambique? Eu digo, fui. Eu já vivi tantas coisas. Quer dizer que o sobrenatural é para mim também? Eu digo, e você vai experimentar. E chegou o tempo de entender essas coisas. Chegou o tempo, irmãos, da gente ter aquela posição de Pedro. Estava no barco, Jesus vinha, aí Pedro disse, Senhor, manda ir ter contigo. Aí Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Você tem que sair do barco e andar sobre as águas. Há uma vida sobrenatural te esperando. Olhe para alguém perto de você e diga assim, há uma vida sobrenatural te esperando para você viver. Aí tem muita gente que diz, mas Pedro começou a afundar, Jesus teve que vir lá e socorrer ele. E eu fico pensando, e os outros 11 discípulos que nem do barco saíram? Irmãos, eu quero a ousadia de Pedro. Eu já vivi muita coisa, mas eu ainda vou viver muitas outras, porque Deus fez um homem com a sede do sobrenatural. E você tem que se conectar. Sai de um evangelho que é vivido na alma e nada acontece. A palavra é para ser vivida no Espírito, no poder do Espírito Santo. Por isso somos batizados no Espírito Santo, por isso somos ungidos no coração. Eu declaro que ele vai se tornar mais real do que o ar que você respira. Diga comigo, eu fui ungido no coração. Diga, a unção vem do cabeça. Você já parou para pensar o que diz 1 João 2, 20 e 27? O 2,20 diz assim, a unção vem do santo e nos ensina todas as coisas, ela é fonte de conhecimento. Diga comigo, ela vem do santo. Eu sei que a gente é da fé, aprende sobre confissão, mas ela não vai vir pelo poder da confissão. Como é que ela vem, Maneco? Contar uma história. Eu me lembro da minha vovozinha, sexta-feira, sábado, era dia de visitar as vovós, né? E aí os pais ajeitavam a roupa dos meninos e davam um banho bem tomado, que vai visitar sua avó. Era aqui assim também, né? E aí vai visitar a vovó, e a vovó também ficava esperando os netinhos chegarem, era o dia da visita. Aí a gente chegava na casa da avó, a minha, a benção, avó,
Aí ela segurava com uma mão, daqui a pouco ela travava com as duas mãos na minha mão, e a gente ficava querendo puxar, e ela segurando. E aí falava, tinha aquele momento, tal. Daqui a pouco, quando ela liberava a mão, né, aí a criança ficava, fiquei livre agora. Mas liberava a mão e você cheirava a mão, estava o cheiro do perfume doce da vovó. Quando a Bíblia diz que a unção vem do santo, toda vez que eu adoro, uma unção fresca vem sobre minha vida, meu espírito, o meu ser, que me torna suscetível ao mundo espiritual, à pessoa do Espírito Santo. Um momento como esse, pode ser que ninguém ponha as mãos sobre você, mas uma unção é derramada sobre você, a ponto de Paulo dizer que nós manifestamos o bom perfume de Cristo. Você não entende que você vai sair daqui com uma medida de unção que vem dos pregadores? Não, vem dele. Ele está dizendo lá do céu, eu sou o eterno ungido. Por isso a minha igreja é chamada corpo ungido, que experimenta e deve aprender a andar debaixo da influência do Espírito Santo. Não somos mais naturais. Eu declaro, daqui a pouco a gente vai terminar, mas ele vai continuar a conferência com você. Mas como é isso? Ele vai juntar versículos com outros versículos, você vai querer dormir e ele borbulhando, sabe aquela coisa que você põe a água para ferver e começa a borbulhar? Ele vai ficar borbulhando dentro de você, e borbulhando, e explicando coisas espirituais com espirituais, porque chegou o tempo de sairmos daquele lugar, onde a gente é confundido, onde a gente fica como alguém que está mergulhado e fica borbulhando na água. Deus está te dizendo, eu vou te levar para águas profundas do relacionamento com o Espírito Santo, e você vai entender as coisas do mundo espiritual, os meus caminhos, as coisas do meu reino, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Eu tenho coisas preparadas para aqueles que me amam, coisas que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram. Eu tenho coisas preparadas para aqueles que se achegam a mim. Por isso eu digo, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Uau! Olhe para alguém perto de você e diga assim, os melhores dias da sua vida, eles estão apenas começando. Esse poder quebra a influência de doenças, de opressão, de medo. Ele te dá coragem, ele te dá força, ele te dá ânimo, ele te dá graça. É o poder do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 3, fortalecidos com poder no homem interior. Eu declaro tempos de transformação. Noutra passagem, Paulo diz, somos transformados pelo Espírito na face do Senhor de glória em glória. Vou te dizer, você não vai sair daqui como chegou. Amém. A gente estava cantando, vem com peso na tua glória. Irmãos, a glória envolveu Moisés, nunca mais ele foi o mesmo homem. Cada culto, uma onda, uma medida de glória vem e te transforma. Diga comigo, estou sendo transformado pelo ministério do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu posso ler uma escritura a mais? Você me autoriza? Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Meu Deus, 1h30 eu ganhei. Aleluia. Abre comigo o texto que Sérgio falou, Zacarias capítulo 4. E eu quero completar que amanhã a gente tem mais. Diga comigo, amanhã tem mais. Oh, aleluia. Abre comigo aí Zacarias capítulo 4. Deixa eu te contar o contexto desse texto.
Contexto do texto. O profeta Zacarias era um vidente. Fala comigo, vidente. Um profeta vidente é que tem visões. Ele vê no âmbito, no reino espiritual, e ele tem percepções da eternidade. Agora, tocando a eternidade, ele viu algo que é o que eu estou falando aqui o tempo todo. Ele fala sobre a unção. Diga comigo, a unção. Para quem ele recebeu essa revelação? Para um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele estava junto com Esdras, Neemias, reconstruindo Jerusalém, o templo, as muralhas. Ele estava participando de um grande desafio: reconstruir, edificar. E Zacarias vai narrar aqui, eu vou ler, como a gente diz no Nordeste, de uma lapada só, e a gente vai ver uma imagem. Eu quero que você saia com essa imagem. Eu falei da unção sobre, da unção dentro, mas diga comigo, a unção tem uma origem, o céu. Diga, a unção é a permissão divina, dizendo, Espírito Santo, vai e se mova. Eu posso brincar com você? Posso? Posso ou não posso? O seu banho de ontem serve para hoje? Não. Porque a gente quer andar às vezes com uma unção velha. O carro que está lá fora tem prazo para trocar o óleo. E a gente, como crente, não vem para a fonte para receber um óleo fresco. Podemos ler agora? Você vai ler com outra percepção. Zacarias 4:1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono, e me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Pode colocar aí. Vamos ver essa imagem. Olha que interessante. Lá estava Zacarias, o anjo despertou ele, no mundo espiritual, gente. E quando ele viu 2 oliveiras, um candelabro, tubos, e dessas oliveiras sendo destilado um azeite lá no céu. Olha que interessante, tem uma fonte. E esse azeite no céu é Deus estabelecendo que o mover do seu espírito estaria na terra. Olhe para alguém perto de você e diga assim, há uma produção do azeite no céu. Diga, e esse azeite, essa unção, vem sobre Maringá, vem sobre o corpo de Cristo. Diga assim, vem sobre aqueles que se achegam a Deus, desejando o sobrenatural. Verso 3. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? Ele estava dentro de uma visão, ele perguntou, o que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo, verso 5, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Você está percebendo que a gente está hoje com 2 palavras proféticas muito contundentes? Ezequiel 37, o profeta conversando, indagando e sendo indagado por Deus. O anjo agora trocando um diálogo com Zacarias. E aí ele disse, prosseguiu ele e me disse, verso 6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus não foi explicar que a unção era o espírito.
Mas o Novo Testamento explica como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ungir é o azeite, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a unção é verdadeiramente a realidade do Espírito Santo em nós e através de nós. Eu declaro que você não vai mais andar ignorante dessas coisas. Eu declaro que você vai ter um crescimento na sua comunhão com o Espírito Santo, tanto pela palavra como pela percepção dele, conhecendo ele, discernindo a pessoa dele. Agora olha o que diz o verso 7, a gente estava cantando aqui, os montes se removerão. Olha a pergunta aqui, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ele. Sabe, irmãos, a palavra da fé que remove montes é pelo poder do Espírito Santo. Sabe, Sérgio, Deus está dizendo, vai ser pelo meu poder, vai ser pelo dom da fé, vai ser pela manifestação do Espírito de Deus. Irmãos, eu lembro os dias que o pastor Bud dizia, nós vamos alcançar o Nordeste, e a gente na nossa pequenez de visão, de fé, a gente dizia, vai demorar uns 30 anos. Quando ele começou a declarar, foram 5, 6 anos. Eu lembro que eu falei com o Judivan, e a esposa dele, como é Rossana, em Brasília. Eu disse, Judivan, Rossana, vocês estão disponíveis? Estamos. Quer, Maneco? O pastor Bud está buscando um casal que vai iniciar a última igreja do Nordeste. Eles disseram, quando se encontrar com ele, converse sobre isso. E eles foram. E aquilo que parecia que não ia acontecer, aconteceu. Era o dom da fé, o Espírito se movendo sobre o pastor Bud para tocar uma nação. E eu quero te dizer que eu tenho esse discernimento de que chegou a hora do norte do Paraná. Chegou a hora de acontecerem coisas aqui, que não é na velocidade do que nós calculamos. Deus, irmãos, vai impulsionar coisas. A Bíblia diz que a palavra se espalhou nos dias da igreja primitiva numa velocidade muito grande. Olhe para alguém perto de você e diga assim, vai acontecer. Diga assim, nós vamos ver multidões obedecendo a palavra. E o que diz? Haja graça e graça para ela. Verso 8, novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Você pode ler o verso 10 comigo aqui, eu sei que está aqui, vamos ler todo mundo junto? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Olha para cá. Primeiro ele disse a unção sendo destilada das 2 oliveiras. Depois ele disse, não é por força nem por poder, é pelo meu Espírito. Falou da pessoa do Espírito Santo. Agora ele está falando dos 7 aspectos, ou os 7 olhos do Espírito Santo, que estavam sobre aquele trabalho de Zorobabel. Quem ouvia essa palavra era Zorobabel. Parece que chegou um momento na vida de Zorobabel que Deus disse, eu tenho que comunicar algo para ele que ele não está enxergando. É que meu Espírito está capacitando ele para fazer as coisas, que ele está um pouco cansado, está dizendo o que é que isso vai dar, eu estou começando, mas outro vai terminar. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus está aqui também te comunicando. Eu estou te vivificando, eu estou te erguendo, eu estou te fortalecendo,
Eu estou te dando visão do que ainda não aconteceu, para você não largar daquilo que você já andou até agora. Eu te sustento com a tua mão direita. Eu tenho grandes coisas para fazer. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas é chegado o tempo delas serem abertas, experimentadas, cumpridas, estabelecidas. Aquilo que parecia que não ia acontecer, o Senhor está dizendo, as mãos que começaram vão terminar. Porque aqueles 7 olhos são as atividades do Espírito Santo te ajudando. Eu vim te dizer que você vai perceber, entender, experimentar o fluir do Espírito Santo dentro de você, sobre você, coletivamente nessa igreja. Irmãos, o Rema vai ser um ambiente, uma atmosfera do Espírito Santo, que vai ser uma coisa muito impactante. Eu sinto o cheiro do que vai acontecer na primeira e a segunda turma de Campina Grande. Foi algo tão forte que a minha turma, de 80 e poucas pessoas, mais de 95%, quase 100%, todos estão no ministério integral depois de 25, 30 anos. Porque você vai amadurecer e você vai ficar tão consciente de sua gratidão e de servir aquele que te salvou, que você vai querer ajudar de uma forma ou de outra. Sabe, vocês que estão aqui, vocês estão entrando em contato com uma atmosfera divina. Porque quando Davi encontrou-se com a unção profética na vida de Samuel, não só foi uma boa palavra, foi um destino que foi afetado. Deus abre novos destinos. Há uma unção aqui. Há um mover do Espírito aqui. Coloca o verso 11 e 12 aí. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Mais um. Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? 13. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Mais um. Então ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Agora volta para a figura lá. As 2 oliveiras, ele perguntou, ele indagou, depois ele viu 2 raminhos. E ele pergunta, quem são esses 2 raminhos? Não, um destaque ali. Aí um anjo disse, são os 2 ungidos. Depois Sérgio Neiva vai ensinar aqui sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Irmãos, eles vão se levantar. Essa guerra de Israel, o negócio só vai acabar quando Jesus voltar. Mas antes de Jesus voltar, diz que vão se levantar 2 homens ungidos, com essa unção que vem lá do trono. Eles vão falar, vai sair até fogo da boca deles. Há uma semelhança até mesmo com as figuras dos profetas Moisés e Elias. Mas diz que eles vão tocar. Agora, 2 raminhos. Eu pergunto, tinha mais ramo ali? Os outros raminhos somos eu e você. Tem uma unção sendo destilada do céu para andarmos no poder do sobrenatural aqui na terra. Márcia, Deus vai te despertar coisas que você já gerou e que elas adormeceram, mas Ele está dizendo, eu vou te despertar para aquilo que um dia eu já te comuniquei no teu espírito. Hoje, uma fase e uma estação de processos findam, para que você experimente novas unções. Há dimensões no reino do Espírito que você ainda não entrou. Você sabe que elas existem, mas você vai entrar. Porque a Bíblia diz em Coríntios 4:1
que de Deus nós somos dispenseiros. E Ele está dizendo, você vai derramar coisas do céu na terra pelo meu Espírito. Vai produzir provas incontestáveis do meu poder, da ressurreição de Jesus Cristo. Para que se cumpra aquela palavra, agindo eu, quem impedirá? Eu vou calar a incredulidade de pessoas. E eu vou paralisar e romper a religiosidade de outras. Você vai ouvir minha voz e vai manifestá-la. Eu posso escutar Ezequiel, capítulo 2, 3, quando Deus diz, testa de ferro eu te dou. Há uma força sendo compartilhada. Lá no céu tem uma unção. E quando falamos da unção, falamos do Espírito. Há uma unção fresca. Esses dias eu tive que trocar o óleo do carro. Você não consegue, vai dar problema se não trocar. Tem uma unção fresca. Tem uma unção fresca. Mas não é como é que eu recebo? Estar com Ele. Reconhecer a unção corporativa. Ela é a melhor, irmão. Rega ensina que a unção coletiva, ela tem provisão para tudo. Só levanta tuas mãos, eu declaro que uma unção do céu está caindo sobre você. Ora no Espírito Santo. Horianda labazandriquia. Horiambrestequistiquias. Assim como Jesus estendeu a mão em Apocalipse 1 e tocou a cabeça de João na ilha de Patmos, mesmo velho, já de cabelos brancos, ele foi ungido para a sua última tarefa na vida. Eu não quero fazer a obra de Deus sem estar debaixo da influência do Espírito de Deus. Eu não quero ser um crente com unção velha. Eu derramo meu Espírito sobre ti, uma nova graça para viver e me servir, para andar sobre as águas das circunstâncias. Vou te ensinar a viver em mim, a falar a palavra criativa, a agir no sobrenatural. Os dons do Espírito vou distribuir. Despertados a fluir pela inspiração, o espírito de profecia em profusão, meu espírito se moverá e me glorificará. Os sinais vão seguir a pregação ungida. Os lugares de trevas serão iluminados. Os perdidos me conhecerão e ouvirão a minha voz chamando. Em lugar da tormenta haverá uma paz perfeita. Os angustiados, como pintinhos debaixo das minhas asas se aninharão. E aquele que habita no meu esconderijo entrará num descanso inexplicável. Porque eu sou o Deus da paz eterna, perfeita.
e eu derramo ela no teu coração. Estou te atraindo para mim. Estou te ungindo para que você ande nas coisas que eu já preparei para você. Essa unção liberta, refrigera. É o bom perfume de Cristo. Ela vai revelar as coisas da minha palavra. Ela vai guiar teus passos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, sim, eu te darei conselhos. Não te apresses a sair da minha presença, porque quem guarda o meu mandamento, as minhas palavras, não experimentará nenhum mal. Mas viverá na minha glória. Eu me converti debaixo de uma overdose. Satanás queria me levar. Mas eu clamei o nome de Jesus. E desde aquele dia minha história mudou. A unção me tocou. Eu já tinha saído do meu corpo e para o meu corpo voltei. E quando eu me levantei, nunca mais fui o mesmo homem. Porque o sangue de Jesus me libertou. E no meu coração Ele me selou com o seu Espírito. E nunca mais eu fui o mesmo. Ele nos transforma. E Ele diz: eu tenho uma nova história para ti. E como Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Vem para fora. E mostrou as estrelas. Há um destino profético se abrindo sobre você. Ele está te conectando nessa noite. Você vai ter uma percepção, como Pedro teve, de Deus Pai, tão forte, que Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Como dizem em Provérbios, ele está dizendo: eu vou ordenar os teus passos. E eu vou te apresentar quem você é no Espírito. Você não se conhece ainda, mas eu te conheço, diz o Senhor. De hoje em diante, nos tempos que você cultivar na presença de Deus e com a palavra dEle, Ele está dizendo: eu vou abrir coisas da eternidade que estavam lacradas sobre a sua vida.